Então, um bom dia a todos e a todas também. É, Hoje nós vamos falar sobre flambagem, tá? É uma análise bem interessante, é, pelo fato de que vocês vão perceber que a carga crítica ela, ela é bem abaixo do limite de escoamento, tá? A gente está acostumado até o momento fazer análises que são análises que a gente compara com o limite de escoamento. Então, vocês definem o material, a partir disso o material tem as suas propriedades mecânicas, vamos supor lá o ASTM A36, que é 250 megapascal, fazem as restrições, criam os carregamentos e analisam o fator de segurança das tensões que está atrelado aos deslocamentos em função desse limite de escoamento. Então, a maior tensão, a tensão máxima que ocorreu na simulação devido a tais condições foi 125 megapascal. Então, se o limite de escoamento do material é 250, teoricamente é que ele tem um fator de segurança 2, ou seja, eu poderia carregar com o dobro de carga e ele ainda estaria dentro da sua região elástica, que é a região do limite de escoamento. Já na flambagem é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o objeto ele não vai falhar devido ao deslocamento axial, por exemplo, que está totalmente voltado para a flambagem. Ele vai falhar devido a um momento que vai ser criado no elemento, e aí depende muito do seu comprimento e perfil, espessura, etc. Mas com certeza eu posso afirmar para vocês que esta tensão crítica ela vai ser bem inferior do limite de escoamento do material. E aí a falha, na verdade, vai ser por flambagem, que é claro que vai levar a uma amplitude, né, um deslocamento, e aí nós vamos ter uma amplitude, e isso vai fazer com que esse momento, que vai gerar uma flexão, né, em vez de só tração ou compressão, vai gerar a falha, tá? Então, a ideia é que a gente execute um estudo estático, né, para a gente fazer até o comparativo com um estudo de flambagem, tá bem? E dentro desse contexto, vou falar um pouquinho ali dos conceitos de flambagem. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, deve ser mecânica dos sólidos. E aí o cara que estudou, que é o Euler, né? Então a gente vai demonstrar ali as cargas segundo Euler, né? E aí temos os nossos estudos de caso e a questão da comparação entre estática e flambagem nas mesmas condições, tá? Tem aqui dois exemplos, que é os estudos de caso que a gente vai trabalhar. Então, uma barra simples aqui, só para nós compreender os conceitos. E depois aqui uma espécie de mesa estrutural, né? Onde vocês vão ver que ela vai falhar muito antes do limite de escoamento por flambagem no caso, tá? Alguma pergunta até aí? Não, professor. Bom, então, é, a análise da flambagem, né, ela diz respeito ao quê? Estas deformações que ele chama súbitas provocadas por quê? Especificadamente cargas axiais, tá? Vai ser somente por cargas axiais. Claro que dependendo do estudo vai ter ou não essas cargas axiais, mas a flambagem vem disso, tá? Então,
Aqui nós temos a pior condição, vamos dizer assim, a gente vai ver que as falhas ocorrem em baixas cargas, tá? E como eu falei, não há necessidade de chegar lá no limite de escoamento do material, porque a flambagem vai ocorrer antes, tá? Então, como seria aqui, ó, por exemplo, tenho aqui uma régua, tá? E aí, se eu colocar compressão, ela vai flambar, ela vai se deslocar. Esse deslocamento vai criar uma amplitude, né? Que é o que está aqui, ó. Então, e a partir dessa amplitude vai gerar um momento. E aí ela vai vir a falhar. Claro que aqui, no caso, as tensões vão estar acima do limite de escoamento, porque para falhar tem que estar acima, só que é diferente de você fazer uma análise estática, que não considera a flambagem, e uma análise de flambagem, que vai considerar este efeito, tá? Que é o efeito de cargas súbitas e que gera um deslocamento, no caso aí, perpendicular ao sistema axial da barra ou do eixo, etc., que vai estar em análise, tá? Quanto maior esta altura, né, o L aqui, quanto maior ele, maior vai ser a possibilidade disso acontecer, tá? Então, o estudioso lá, o Euler, o que ele fez? A pior condição seria o quê? Aonde eu tenho, no caso, rotação em um dos pontos, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma barra onde eu tenho uma carga axial na parte superior e que permite rotação na parte inferior em uma das direções, e aonde eu estou executando a carga também permite rotação e ao mesmo tempo translação, tá? Ou seja, está livre, né? Ou seja, vou ter um carregamento. Claro que a gente vai ver que existem formas modais, né? Diferentes formas modais disso acontecer, mas esta é a pior condição. É diferente de talvez eu segurar sem ter rotação e querer fazer a força. E eu simplesmente colocar assim e fazer a força. Ó, ela permite rotação. Se eu segurar, ela também flamba, mas numa forma modal diferente. Ou seja, o fator de segurança de flambagem fica mais acima, tá? Bom, qual que é a carga de flambagem de Euler, que a gente chama, tá? Que é a força crítica, tá? Ou a carga crítica, né? Ela é dada pelo quê? A forma modal, então, no caso aqui vai ser numérico, né? A primeira forma modal é a que dá a maior carga. Pois tem a segunda, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente, que é outras condições possíveis diferentes dessas aqui, tá? Mas essa é a pior condição. A partir daí, uma constante, no caso π ali, né? Módulo de elasticidade, e está atrelado ao material, momento de inércia do perfil, então se é um tubo, se é uma viga I, se é um tubo quadrado, se é um tubo redondo, a espessura da parede, ou seja, o momento de inércia desse perfil, tá? Comprimento do elemento, então o comprimento do elemento vai ser, ele vai estar dividindo aqui, né? Ou seja, todos esses outras variáveis, então quanto maior o comprimento, mais chance que menor a carga, maior o comprimento, como ele está quadrado, vou ter uma carga crítica menor, tá? Então, esta carga crítica vai gerar o que? Uma tensão crítica, que é dado pela carga crítica e a área transversal, no caso a área transversal do perfil, tá? Isso vai fazer com que a tensão seja bem menor do que o limite de escoamento do material. Vamos a um caso prático.
Deseja-se saber carga compressiva máxima, análise de flambagem, que pode ser aplicada no quê? No perfil tubular. Aço ASTM A36 e o comprimento 4 metros. Então tá aqui as propriedades e também dimensões do tubo. Eu tenho um raio interno, raio externo, desculpa, um raio interno, uma tensão de escoamento. Essa é a tensão limite de escoamento do material, porque é a ASTM A36, tá? É 250 megapascal. Depois nós confirmamos isso no software. Módulo de elasticidade, módulo de elasticidade também do próprio material, tá? 200 mil Newton por milímetro quadrado, e o momento de inércia do tubo, tá? Se nós colocarmos isso nessa fórmula aqui, tá? Fazer um cálculo manual, nós vamos ter a forma modal, que é a primeira, tá? Π ao quadrado, módulo de elasticidade do material, né? Só está aqui 210 na 3, as unidades, momento de inércia do tubo, dividido pelo comprimento, 4.000 milímetros ao quadrado. Então, nós vamos ter ali 143 mil newton, 143 kilonewton, 6, tá? 143,6 kN se vocês fizerem esse cálculo aqui. A tensão crítica de flambagem é onde pega-se o valor da força crítica, tá? E divide pela área da seção. Então, a área da seção do tubo, né? O π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor da área da seção. 108,9 megapascal. Vocês estão vendo que a tensão crítica para uma barra de 4 metros ASTM A36, para ela flambar, é 108 megapascal. 109 megapascal ela vai flambar, tá? Nessas condições. Se eu fosse fazer uma análise estática nela, sem considerar a flambagem, quando que ela ia chegar no fator de segurança 1, por exemplo? Com 250. Então vejam que menos da metade o valor da tensão e ela vai flambar. Ou seja, menos da metade do limite de escoamento. Não é geral isso. Tudo vai depender do comprimento, vai depender do perfil, vai depender do momento de inércia, vai depender do material, entenderam? Mas o que eu quero dizer é que nesse estudo de caso aqui dá para se perceber que antes da metade do limite de escoamento do material ele já vai flambar. Então, se você desconfia que tem possivelmente uma falha por flambagem, faça o estudo de flambagem, porque às vezes no estudo estático a gente acha que não falhou, mas na flambagem vai falhar, tá? Vou executar isso lá, pego o tubo, acho que o material já está lá, coloquei a ASTM A36, vamos tratar como viga, tá? Ou seja, vamos unir o grupo, a gente já fez isso em aulas anteriores. Vou colocar os acessórios de fixação lá, então, como estou tratando como viga, vou usar uma geometria de referência ali, que vão ser os dois pontos, para criar aquela condição de Euler lá. Então, eu vou zerar todas as translações e vou deixar a rotação em um dos sentidos, conforme eu selecionar o plano. Tá? No caso aqui, vou pegar o plano superior e vou zerar as outras duas rotações. Tá? E na carga, também tem que colocar junta na parte superior, porque daí eu não permito as translações, só permito translação num sentido, no caso aqui só em Y, tá? Então permitir translação num sentido e lá embaixo, e nas rotações continua a mesma coisa, num sentido e nas outras eu vou zerar. E aí nós vamos ter o carregamento, vamos colocar
primeiro numa análise estática para fazer o comparativo. O 143.570, que foi o cálculo feito à mão ali, do valor, tá? Na parte superior, e aí nós vamos ter as tensões. Então, nós vamos confirmar o cálculo feito à mão, tá lá, ó, 109, a tensão máxima axial para essa condição. Aí, se a gente analisa somente na forma estática, usando o estudo estático, o que aconteceu? Fator de segurança 2.3 aproximadamente. Beleza, tá aprovado, não vai falhar. Só que na verdade, quando a gente vai fazer o estudo de flambagem, ele falha com 109 já. Certo? Ou seja, a tensão crítica já falha com isso. Claro que eu usei propositalmente esse valor de 143 para vocês entenderem e associar isso, tá?